O que é isso aí? É paeiro? Não. Pergunte. Pergunte, já tá no ar. É paeiro? Não, não é, não. Não, o que é? Lápis de cor. Lápis de cor. É. Então teremos... Vai ser Desenhos. lúdico hoje. Vai ser lúdico. Vai ser lúdico. Acho que vai ter um pouquinho de tudo, viu? Tá, mas antes disso, Cláudio, pedir pra galera que tá aí nos acompanhando, curtir, acessar @Café com Moagem no Instagram, no YouTube, vai lá, se inscreva, toque no sininho, fortaleça o nosso canal, comente, compartilha. Se gostar, muito bem, se não gostar, que se lasque. Certo? Pessoal, certo, de boa? se você tá falando, tá Então, falado. pronto. Gil. Pronto, resolvido. Vamos falar dos nossos convidados? Agora, nesse exato momento, Jaqueline Sol. E também, doutor Higino Neto. Quer fazer Dois feras. Eu tenho certeza que o nosso podcast hoje vai ser simplesmente espetacular. Mas E forte. Forte. Vai ter um momento de descontração, vai ter um momento que eu acho que vai tocar. Posso tomar um café? Toma um café que eu quero fazer diferente. Geralmente a gente fala aqui o que cada um faz e tal. Hoje eu quero, começando aqui, Jaqueline Sol. Apresente-se a quem está nos assistindo. Olá, Rondonópolis, boa noite. Estou muito feliz, viu, de estar aqui com vocês. Eu estou escritora, ultimamente. É o que eu tenho feito esses 2 anos de lá para cá. Mas eu trabalho com direito e também com jornalismo. Advogada, jornalismo e tem uma outra coisa que você faz. Neuropsicanálise, por conta da escrita também. E aqui vocês estão vendo, né, tem vários livros aqui que a gente vai explicar depois o porquê desses livros. Doutor Higino. Meu nome, boa noite. Queria agradecer aqui a vocês pelo convite, né, que já o Edil me convidou faz umas 2 semanas aí. Bom, meu nome é Higino, sou médico há 10 anos de formado, também sou enfermeiro. Antes de fazer medicina, fiz enfermagem, então conheço os 2 lados aí do hospital. A primeira vez que eu pisei dentro do hospital foi em 2001. Então já faz aí 25 anos aí que essa trajetória minha aí entre enfermagem e medicina. Sou médico, pós-graduado em pediatria e pós-graduado em emergências pediátricas pelo Albert Einstein, em São Paulo. Atualmente trabalho no PA infantil, na sala vermelha, né, no box, onde só chegam os casos graves, entrada aberta para SAMU apenas. E estou como diretor clínico no Hospital da Pedra Preta e plantonista também na Pedra Preta. Mas aqui em Rondonópolis já rodei todos os hospitais, já trabalhei em todos os hospitais praticamente. O homem é muito talha. Você fica incomodado demais Não. pra ele estar aqui hoje, né? Imagina que não. Mas, ó, você sabe uma coisa interessante? Sabe aquele ditado que o mundo é pequeno? Por quê? No ano de 2003, nós fomos vizinhos em São Paulo, na Avenida Mais de 20 Paulista, vizinhos de prédio. E nos encontramos aqui de novo. Não, mas Você lá acredita? Lá vocês eram amigos? Não, só vizinho de prédio no mesmo período, moramos no mesmo período, prédios vizinhos ali na Avenida Paulista, ali, com certeza nos cruzamos ali, né, pela calçada ali. Mas viemos nos conhecer, que o mundo é pequeno demais. Porque na época eu estagiava no Emílio Ribas, que é próximo ali. Na Avenida Doutor Arnaldo, né? Isso, na Avenida, em frente ao Cemitério da Saudade ali, se eu não me engano. Não, ali do Araçá. Do Araçá. Cemitério do Araçá, Doutor Arnaldo. Exato, isso mesmo. Por que o senhor escolheu pediatria? Na verdade, quando eu estava na faculdade, meu sonho era ser ginecologista e obstetra. Eu tinha esse sonho. Aí eu entrei para estagiar, né, um internato, fui estagiar na pediatria e me apaixonei pela pediatria. Aí não saí mais. Olha só. Aí vim para cá, né, a convite do amigo, um grande amigo meu aqui, o Dr. Wellington Milhomem, que eu trabalhei com ele como enfermeiro em 2005, lá em Alto da Boa Vista, no nortão aqui do Mato Grosso, que era nós 2 lá, fizemos uma amizade e aí acabamos fui fazer medicina e ele é da Rondonópolis. E ele sempre falou, olha, o dia que você terminar, você vai vir para cá. E eu cheguei aqui, ele também era pediatra, já era pediatra. Então, segui os caminhos e deu tudo certo. Olha que interessante, né? A gente falando da pediatria, depois nós queremos saber, eu fiquei curioso para saber um pouco mais da sala vermelha, porque eu acho que lidar com os casos graves envolvendo crianças deve ter um peso muito grande até para quem faz isso todo dia. Mas eu já quero saber sobre isso aí. Mas a Jaqueline... ela já se apresentou aqui, falou da experiência profissional dela, mas eu sei que boa parte do foco dela hoje estão nesses livros aqui. E esses livros aqui têm a ver com a infância. Sim. Tem a ver
com o seu passado, você pode contar pra gente? Sim, eu comecei a escrever desde quando eu era adolescente, sabe? Eu já tinha essa pretensão de colocar a minha biografia na primeira pessoa, contando os relatos do que eu sofri. O que você sofreu? Eu sofri um abuso sexual infantil, né? E foi dentro de casa. Foi realizado pelo meu genitor, que eu nem posso chamar de pai, né? E infelizmente foram 2 anos essa passagem na minha vida. E, infelizmente, eu não consegui lidar com isso. Eu acredito que a falta de informação na época, né, não tinha políticas públicas, não tinha propaganda, não tinha nenhum meio aonde informasse a criança o que estava acontecendo com ela. Além do abuso sexual que eu sofria, havia outras violências, né? Havia a psicológica, havia a Moral. agressão, né? Então eu vi isso, um lar conflituoso. Então eu tinha muito medo de falar, né, para minha mãe, para falar. Eu cheguei de falar quando eu tinha 12 anos para a irmã dele. Pra sua tia? Isso. E aí logo depois contei para minha irmã e logo depois, isso eu já tinha 16 anos, contei para uma outra tia minha. Assim, a família, o que acontece? A família ela não quer colocar o nome da família em si, eu digo assim, ela não quer expor. Ela não quer expor. Então, por ela não querer expor, ela quer sucumbir. Então, ela quer o silêncio. Então, eles tentam fazer com que já passou. Uhum. Já Deixa foi. pra lá. Essa foi uma frase que eu ouvi muito. Deixa pra lá, já passou. Ele não faz mais isso. Para. Mas existe uma coisa que não se pode ignorar. A criança, ela é traumatizada nesse âmbito. E quando ela é silenciada pela própria família, existe um descrédito do ser, porque você se sente impotente, né? Se algo tão difícil aconteceu comigo e a minha família não me acolhe, como é que eu vou me sentir nesse mundo? Então eu fiquei perdida durante muito tempo. Traumatizada por muito tempo. Só que assim, eu não digo traumatizada. Desde a minha infância eu comecei a escrever na 5ª série. Aham. Então a escrita sempre foi um refúgio. Com essa didática da escrita, eu consegui Mas você unir. sentia raiva da tua família? Eu acredito que eu só fui entender esse sentimento ruim depois. Acho que com 12, 13 anos. Quando eu tinha 7, 8, eu acredito que eu não sei se era raiva que eu sentia. O doutor é pediatra, talvez ele consiga explicar um pouco o que passa na cabeça de uma criança. Eu não sei se era raiva que eu sentia. Eu acho que o que predominava era o medo. Eu acredito que não dá para saber qual é o sentimento, né? Eu acredito que eu tinha Não muito tem como mais você medo do que externar, raiva. você não tinha, acho que, maturidade para entender o que é medo, o que é raiva, o que é ódio, o que é impotência, É um ser o que é puro. viver... Hã? É um ser puro. Né? É um ser Até os puro. 7 anos a criança, você consegue moldar o caráter da criança até os 7 anos. Após os 7 anos, 9, 8, 9, ela vai começando pegando o que ela vai achando que é certo. E a gente sempre vê que como molda a gente é a base do que a gente vive, do ambiente que a gente vive, né? Exato. Tem aqueles que realmente têm uma família totalmente desestruturada, mas sai uma grande pessoa, um grande profissional. Exato. E tem ao contrário também, vem de uma família estruturada e sai. Por quê? Porque a gente não consegue moldar o caráter da criança. Caráter, né? Até os 7 anos, Até sim. os 7 anos? Até os 7 anos, 8 anos aí consegue. Depois disso já é difícil, já não tem muito como. Já tem a formação, o caráter, né? Ele vai começar a formar sozinho, já vai ter as percepções do que é certo, do que é errado, né? Ele já vai ter um sentimento, por exemplo. Qual que é o sentimento que a criança tem quando ela é abusada? É o do medo. Porque o abusador, o agressor, ele coage, Exatamente. entendeu? Exatamente. Se você contar para sua mãe, eu vou matar sua mãe. Eu E passei você. por isso. Essa era uma das... Ele te ameaçava. Sim, é muito difícil expor aqui minha família. Eu acredito que é a primeira vez que eu vou estar falando, sabe? Depois de 3 anos falando sobre esse tema, falando sobre o que eu passei na primeira pessoa aqui. Eu sempre neguei entrevistas assim. Mas eu acredito que o tempo vem passando e me entregando outras urgências. Por exemplo, a coletânea nasceu através dessas urgências. Outras pessoas contando das suas dores. Então, acho que eu não preciso mais ter medo. Sim. Não preciso mais ter medo, sabe? De o que eles vão pensar Até porque sobre você vai mim. estar ajudando muita gente. Exatamente. Então, a agressão que existia dentro de casa fez com que eu tivesse que ter um refúgio. E aí, a cultura e a educação e a fé me norteou. Então, desde criança, na 5ª série, eu escrevi meu primeiro teatro, participei de teatro. Então, a cultura me levou para um lado onde a tristeza não me corrompeu.
Mas e isso aí partiu, imagino que de você mesmo, porque se fosse esperado talvez da família, aí eu vou voltar pro doutor Egino aqui, Edil, naquela pergunta da formação de caráter. Eu tenho algumas perguntas. Porque em assim, relação- eu não sei se o senhor pode nos dar essa informação, mas a própria criança, ela pode fazer isso, porque é claro que a família vai ajudar nessa formação do caráter, vai saber orientar para que a família trilhe o caminho certo. Mas o senhor, como pediatra, não sei se pode dar essa resposta. Mas quando uma criança sofre o que ela sofreu, essa criança passa a pensar diferente. Sim. E faz ela seguir um caminho correto, ela mesmo. Assim, se a gente parar para pegar as crianças que são abusadas, vai crescendo, geralmente, ela pode evoluir de duas formas, né? Uhum. Ela pode virar também um sadomasoquista, um violentador, um assassino, Exatamente. entendeu? Ou pode evoluir como um ser humano normal, igual a Jaqueline. Superou, evoluiu, seguiu a vida. Então, assim, se pegar os grandes assassinos norte-americanos, brasileiros aqui, se você puxar na infância dele... Tem um trauma. Ele judiava do gato. Tem trauma. Exato. Judiava. É exatamente essa pergunta que eu queria fazer. Quando o senhor fala da construção do caráter até os 7 anos, a gente vê relatos, como o senhor falou, de série, né? Nós assistimos muita série americana de investigação criminal. Eu não. Coisas. A psicopatia. assiste? Não, você assiste sim, pode ser mentiroso. Vem com essa A psicopatia, ela já nasce, já está no DNA daquele ser, mesmo sendo puro. Mas ali até os 7 anos que forma, ali ela já decide que é aquele caminho que ela vai seguir, onde ela maltrata animais sem ter sentimento algum. Começa ali. Então é possível identificar, é possível de repente tratar isso, essa psicopatia Aí dentro. já é distúrbio mental. A criança já nasceu com essa psicopatia, ela já tem um distúrbio. Então, mas isso. É diferente da criança que foi abusada. A criança que agride, por exemplo, que ela sofre violência doméstica de agressão física, psicológica. Aí, na escola, ela é brigona. Ela reproduz. Ela reproduz, né? Exato. Tanto é que ele falou uma coisa muito importante. Eu fui uma criança assim. Durante muito tempo eu era chantagista. Eu coloco isso na minha biografia. Então, assim, eu fazia o que eu recebia. Exato. Então, a bola que eu tava brincando, vamos supor, tava Aham. brincando de queimada, certo? Certo. E aí alguém me queimava. Eu pegava a bola. Às vezes nem era minha. Eu pegava a bola. Acabou a brincadeira. Porque eu não queria ser A bola é queimada. minha. Uhum. Eu não queria ser queimada. Então, a forma de eu Proteger. entre aspas. E isso foi, a grosso modo, me acompanhando. Eu, na escola, eu era líder de classe, eu fazia parte do Grêmio Estudantil, eu já tirei diretor, coordenadora, eu investigava para poder Você botava o achar, terror, então. pra achar algo Aham. e, sabe, para poder falar, não, isso aqui tá errado. Por exemplo, tem alguém brigando, eu queria apartar. Então, faz toda Sim. parte do que ele diz. Uhum. Essa questão da gente viver naquele ambiente e, de alguma forma, transpor aquilo. Eu nunca fiz nada para agredir alguém, muito pelo contrário, eu queria proteger, né? Uhum. Eu acho que o que eu queria era ser protegida, já que eu não fui, então eu queria proteger aquelas outras pessoas. Mas isso foi na minha infância e adolescência. Eu passei por isso. Agora, a gente falando aqui sobre a questão de abuso, né, criança e tal, e o doutor falando da questão de formação de caráter, respondendo outras perguntas da gente aqui, mas eu queria saber o seguinte, até onde vai a pediatria? Hoje a pediatria se resume a quais tipos de atendimentos, doutor? A pediatria, hoje, a medicina mudou muito. Hoje tem muitas subespecialidades, né? Então, antigamente o cara era pediatra, pronto. Hoje não. Hoje, se o cara tem ortopedista pediátrico, tem um nefrologista pediátrico, Odontopediatra. então mudou. Então, fracionou. A pediatria vai até os 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ah, é? É. Eu achei que era até os 12. Não, a pediatria vai até os 18 anos, que é a adolescência, né? Então, hoje, porque cada faixa etária tem as suas patologias divididas. Então, por exemplo, até os 28 dias são os neonatos, né? Os recém-nascidos, então já é neonatologia. De 28 dias, de 29 dias até, aí já é a pediatria. Então, se a pediatria vai até os 18 anos, teoricamente, né? Uhum. Então, para cada faixa etária, tem as suas patologias de predominância. Quando é bebê, até 28 dias são algumas bactérias que afetam, depois de 29 dias já são outras, e com isso vem os tratamentos também que vão mudando. Então, a pediatria vai até os 18 anos. É muito abrangente, né? É Cada fase tem Cada fase. algo... Exato. Que Vou mais? dar um exemplo.
criança de 5, 6 anos aí tem as faringites, as infecções de garganta, infecção de ouvido. Um adolescente de 16, 17 anos já está entrando na fase das DSTs. Uhum. Né? Então já peguei criança de meninos aí de 16 anos com gonorreia, com uretrite. Então, assim, a pediatria é muito grande, é muito abrangente. Aí tem a emergência pediátrica, aí tem a enfermaria pediátrica, tem o consultório de acompanhamento, de crescimento e desenvolvimento da criança. Então, assim, a pediatria é muito ampla, ela é muito O grande. que o senhor mais gosta de fazer? Urgência e emergência. É loucura. O meu é urgência e E emergência. você sabe, eu conversando, né? Nós temos uma amizade, somos muito próximos, o doutor Egínio e eu, e ele estava me contando uma coisa que é interessante. Você sabe que o maior fluxo de urgência e emergência é aos domingos. Pegando um gancho dentro daquele bate-papo que tivemos com o Coronel Silva Sá, o cara começa a beber na sexta-feira, no domingo é as lambanças, as mazelas, inclusive com as crianças, acidente, violência, bater, essas coisas. Afogamento. Afogamento. Crianças, né, que se afogam, os pais estão bêbados, estão caídos. Final de ano, principalmente. Final de ano, época de Dezembro e férias. janeiro, que é a época das confraternizações, aí acabam, né, alugando chácaras, ambientes com piscina. Esquece das crianças. Esquece, ingere um pouco mais de bebida alcoólica e acaba esquecendo. Mas, assim, faz algum tempo já que a gente não pega, pelo menos no meu plantão no box da pediatria, que não pega uma criança com afogada, né? Assim, mas tem bastante. A sala Nós temos vermelha. bastante histórias bonitas também, nós vamos chegar nessas também. Eu, Cláudio, eu queria pegar aqui um gancho dentro da sua sequência de perguntas. Nós temos o ECA, que se não o melhor, é o melhor estatuto de criança e adolescente do mundo, é o Teoricamente nosso. falando, É o nosso. É. E o que prática falta também, de mas- políticas públicas para que funcione o nosso estatuto? Por exemplo, eu tenho um dado aqui, a nossa produção passou aqui para nós, a minha querida Carol, A nossa diretora. nossa diretora, Carol Caldeira. Em 2023, cerca de 63 mil casos, o equivalente a uma vítima a cada 8 minutos de abuso infantil. A cada 8 minutos. Caramba. A cada 8 A minutos, cada 8 criança... No dia, Número de crianças e adolescentes vítimas de abuso no Brasil é alarmante, com Caraca. 164.199 casos de estupros registrados entre 21 e 23. E uma estimativa de que a maioria dos casos não são denunciados. não são notificados. Exato. Só 10% desse número são denunciados. De 100 no dia, de acordo com o Anuário de Segurança Brasileiro, são 100 ocorrências taxativas que existem por dia. Somente 7 são notificadas. Ô, Jaque, a mulher, ela demorou muito tempo para tomar coragem e se pronunciar, por exemplo, em denunciar aquele agressor, o cara que bate nela, violência contra a mulher. Se demorou muito tempo. Hoje, você vê os casos, registros, vem aumentando a cada dia, cada dia, cada dia. O que falta para que isso também aconteça, na sua opinião, Com as crianças. com esse material, eu acredito que isso vai ajudar, nós vamos falar dele já, com as crianças, para que se tome a mesma coragem dessa bandeira que as mulheres levantaram. Entende? Porque a criança, muitas vezes, como você disse, o agressor, ele ameaça, mas ela tem ali aquela que ele confia. Será que muitas vezes, dentro desses dados, que só 10%, será que entra também aquele caso da família se recuar, ela sabe, mas não quer falar? No seu caso, você demorou um tempo, Demorei. né? Mas tem aqueles que devem falar de imediato. Então, o que a políticas públicas em relação a isso, Cláudio? Não, eu acho que a pergunta seria o seguinte, Edil. Você falou que, às vezes, mesmo você confiando em alguém contando, e se alguém fala, ó, vamos deixar quieto, vamos para não envolver a família, para não expor a família e tudo mais. Você tem alguma ferramenta que você acha que daria certo para ter mais denúncias efetivas? Então, a comunicação é a chave do negócio. Criança informada é criança protegida. Então, a partir do momento que a criança ela tem ali uma ferramenta, um aliado, onde ela sabe que ela tem uma voz ativa e ela vai ser escutada, acabou. Esse é o parâmetro. Por exemplo, aqui Isso aqui são ferramentas que você criou para poder
Todos os livros aqui são histórias reais. Todos são histórias reais. Então, Mose, a professora que observava. essa é a professora Simone Rissato, doutora Simone Rissato, ela é daqui de Rondonópolis, ela traz uma história que ela vivenciou. Ela foge do parâmetro da violência sexual. Aí a gente fala sobre outra vertente, que é da exploração sexual. Esses alunos dela, tem um deles que sentava de lado. E ela começou a observar, ela falou, por que ele está sentando sempre de lado? E na hora do intervalo sempre tinha R$2, ele e os amiguinhos. Então ela começou a fazer um campo investigativo. Como professora, ela começou a observar. Descobriu que o vizinho violentava eles três com a troca. Né? Dava dinheiro. Dava dinheiro, em troca eles tinham que entrar para dentro da casa deles. Então era três crianças. Mesmo vizinho. E ela descobriu e denunciou? Sim. E aí, essa história, inclusive, ela ganhou agora aqui um prêmio estadual Marília Beatriz, né, aqui em Mato Grosso. O que nós precisamos? Vamos retornar para a tua pergunta. Nós precisamos de ter espaço para falar. Por exemplo, todos os lugares que eu cheguei com essa coletânea, teve uma escola aqui em Rondonópolis que nós tivemos 16 crianças que vieram correndo me contar o que sofriam. Você sabe... E eu vou te falar uma coisa. O que assombra os professores é... Como é que a gente não observou? Por que eles não falaram pra gente? Então, sabe, a criança ela precisa desse mundo lúdico para que ela consiga ter uma confiança para ela falar assim, nossa, ali eu posso falar. Uhum. Sabe, sem pudor, sem medo, sem nenhuma um impedimento. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu tive meus impedimentos e um deles foi a falta do ECA. Tá em vigor e tendo políticas públicas, né, sem ter a mídia em movimento, que hoje nós temos. Graças a Deus, eu olho para trás e eu vejo uma evolução imensa em vários setores. Embora nós vemos a campanha somente dia 18 de maio, que é um pecado, né? Aí todo mundo veste de laranja, aí faz aquela passeata. E não acho errado, plausível. Porém, tem que ser um trabalho que tem que ser cerceado de janeiro a janeiro. Por exemplo, tem um material aqui, ó, não é questão de venda, tá? Que é uma questão de ideologia. Não é, né? Com certeza. Então, nós temos aqui 6 histórias impactantes, porque um é para um mediador, um adulto mediador, né? Um professor, e esse aqui, esse livrinho... Presta ele aqui para mostrar. Ele pega ali, essa caixinha de lápis de cor, qual que é o nosso interesse? Eu achei que era um paieiro. Não é. Não é. Chega mais perto? Eu achei que era paieiro, sim. Não era o paieiro. Não é paieiro, não. Não é paieiro? Hã? Peraí, mostra aqui. Tá. Esse aqui, ó, qual que é a nossa intenção? Depois de conversar com a criança, né? Falar sobre todos esses aspectos da violência, é fazer com que a criança ela faça uma autodenúncia. Ou ela desenha Incentive algo que ela saiba, ou algo que ela... ou que ela vive, ou que ela saiba. Como é que identifica, por exemplo, vamos supor que pede para desenhar a família lá, ela desenha o pai, desenha a mãe e tal, como é que num desenho é possível descobrir se a criança, se tem um abusador dentro de casa? Tem alguma coisa? Tem, a criança ela vai deixando técnica? rastros, né? Tem vários desenhos. Por exemplo, eu já recebi 4 desenhos com a coletânea, assim, né? Que a criança ela demonstra geralmente vou falar de um específico? Sim, isso, para dar um exemplo. Um em específico. Ela fez um adulto bem grandão, com uma mão afiada, então quer dizer, aquela mão machuca, e ela encolhidinha e um animalzinho, um cachorrinho, perto, e ela encolhida. E aquele desenho todo preto, sem cores. Então já é um sinal. Já é um sinal. É isso que vocês querem fazer através disso aqui. Né? Aí, quer dizer, a professora falou, já, o que quer dizer isso aqui? Você pode conversar com essa criança? Sim. E aí, na hora que você vai dialogar, a criança vai e relata. Era o amigo do avô. Poxa. Amigo do avô. O avô, não, é meu amigão e fica em casa. E tem também, Jaque, assim, dentro de casa, fora de casa, mas é muito comum no interiorzão do Brasil, quanto mais para o interior nós vamos, mais comum é. Tivemos um caso, né, em Pedra Preta, de uma família que elas vendiam a imagem da criança, elas usavam a criança para uma exploração ali, não era dentro, não era com acho que era o padrasto na ocasião e a mãe, né? Mas eram com pessoas que vinham de fora e eles faziam imagens daquilo e vendiam aquilo na Deep Web aí.
Exatamente. né? Então, muitas vezes tem ainda, é muito grande essa questão Da pedofilia. não só da Comercializada. pedofilia, comercializar, exatamente isso. Ó. O A exploração. comércio, a exploração sexual nas estradas, em postos de combustíveis, ainda tem. Existe. E nós temos o Disque 100 para isso, né? Sim. Nós temos aqui, o doutor, você vai, você com a sua notoriedade, você vai dar razão no que eu vou dizer. Existem vários casos de violência do bebê ainda no ventre. O senhor tem ciência disso? Como? Através das ultrassom, aí identifica o sexo da criança. Então, o agressor, ele, a partir daquele momento, ele já começa a trabalhar a psique dele por conta... É incrível. Ele já começa a nutrir ali um Exatamente, desejo... de abusar dessa criança. Então, essa fase gestacional também é violentada. Existe essa violência e pouco se fala. Pouco se discute sobre essas questões. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês ficam todos à vontade para responder. Vem crescendo... Não, inclusive eles, você. Inclusive os você. entrevistados são eles. Tá se crescendo tanto essa questão das imagens da pedofilia nas redes sociais, que teve um caso recente agora, que os próprios pedófilos denunciaram quem estava postando por excesso. Você acredita? Houve um excesso em relação a esse material que estava publicado. Eles mesmos denunciaram. Você acredita? Não existe excesso. Para mim, uma foto já é o motivo para denunciar. Mas assim, para você ver o ponto, a barbárie que está chegando. Se perdeu o limite de tudo. Né? Você deve receber diariamente algumas coisas. É claro que a medicina ela tem um limite. Ela tem uma faixa onde ela pode ir. Ele não pode simplesmente, no caso do doutor Egídio, ir lá e ele fazer... uma determinada denúncia, alguma coisa. Tem que encaminhar, né? Sim. Mas tem que encaminhar. Já teve caso do senhor atender no consultório, de alguém levar lá com uma lesão? Até de coisa? falso. E o senhor identificar que, olha, eu acho que essa criança foi abusada sexualmente. Mas até falsa denúncia, né? Sim, às vezes tem também as falsas denúncias, né? A gente tem que trabalhar com essa hipótese. Sim. Mas quando chega, é natural da gente. Olha, o meu, sei lá, abusou do meu filho. Você já cria... Você vira a chave na cabeça, você já fica com raiva da pessoa. Sim. Né? Como profissional. Gente, então... Porque assim, nós somos seres humanos. Porque assim, quem deveria cuidar, proteger, está fazendo o papel inverso. Exatamente. Né? Exatamente. Fazendo o papel inverso. Então, se ele não tem proteção e o cuidado dentro do seu domicílio, dentro da sua casa, vai ter proteção aonde? Se as pessoas que eles mais confiam são os pais, os avós, os tios, né? E acontece isso. Voltando à sua pergunta, você já peguei? Sim, eu fiz 5 anos de porta de pronto-socorro e nesse período vários casos. Só que não sou eu que decido. Olha, chegou... Há uma suspeita. Exato. Você tem que tratar como suspeito. Porque eu não sou perito, eu não dou laudo. Apesar de estar vendo a verdade, não pode. Então eu relato o que a pessoa que trouxe a criança, né, o acompanhante, pode ser o avô, a mãe, o tio, sei lá, traz... Fala, olha, estou suspeitando que teve abuso sexual, né, do meu filho passou ao final de semana na casa dos avós paternos, ou com o pai, coisa do tipo. Qual que é a conduta? Acionar o conselho da criança, certo? Acionando o conselho, eles vão acionar a PM e eles vão descer com essa criança para a delegacia para passar pelo ML, pelo médico legista. Sim. Pelo perito. Pelo perito. Aí ele vai dizer, olha... Tem lesões, não tem lesões. Por quê? O que acontece? A criança, ela também... Tem uma coisa muito importante quando a criança sofre abuso sexual, ela começa a erotizar as coisas, ter uma fala sexual mais avançada para a idade. E nos desenhos também, às vezes desenha um pênis. Exatamente. Desenha uma mulher com as mamas de fora. Então, quer dizer, poxa, uma criança de 5 anos... Fazendo isso, então assim, a gente já pensa. Então, tem todas as técnicas para descobrir. Mas quem dá o laudo, quem fala foi abusado, não foi abusado... É o perito. Não é a gente ali, é o perito. Mesmo que o senhor veja, o senhor não pode chamar... Jamais. Por exemplo, você não pode chamar a polícia militar. Você está ali no plantão, você fala, cara, foi. Você não pode chamar a polícia militar. O quê? Denunciar? Não. Deve, né? Não, digo assim, não, eu digo assim, ele tem que chamar primeiro o conselho, né? Primeiro o conselho tutelar, que vai dar todo... o conselho vem, o conselho já chama a polícia, eles que acionam a polícia. Eles que acionam a polícia. Sim.
Mas a gente também pode adicionar. Pode também? Pode. E deve. E deve. Sim, qualquer E um. deve. Qualquer um Qualquer deve. pessoa, é. Porém, existe uma lei, 13.342, que ela é focada no direito da escuta protegida da criança. E acontece que ela é muito falha. A criança, essa lei nasceu para que a criança não se revitimizasse, para que ela não falasse para a conselheira tutelar, para que ela não falasse para o policial, para que ela não falasse numa próxima instância que ela fosse encaminhada. Aham. Que ela falasse somente uma vez. Uma única lei, vez e acabou. essa lei existe, só que ela não é exercida, infelizmente, nem aqui em Por Mato quê? Grosso, porque falta de organização. É que nem ele disse, ele encaminha para o conselho. E aí a conselheira quer ouvir. De repente mandou para o policial, para a polícia. Não estou dizendo que não é a falta de informação, de capacitação desses profissionais. Peraí, deixa eu tentar aqui. Eu acho que é muito importante essa parte aqui, porque assim, vamos lá. Vamos dizer aqui que tenha pais separando, vou dar um exemplo aqui, separando e a mãe não aceite ou algo nesse sentido, e aí força, de certa forma, a criança a falar algo que não aconteceu. Isso pode acontecer. Sim. E muitas claro. vezes acontece o abuso e a criança conta também esse abuso. Como a gente usar isso, esse mecanismo, essa lei, e como saber de fato que a criança está falando a verdade e quando ela não está falando a verdade? Então, aí que tá. Existe. Para a gente separar Sim, exatamente, para poder e codificar. fazer valer a fala da criança também, né? Isso. Por isso que esse direito de escuta, ele nasceu para que um profissional capacitado fizesse essa escuta especializada. A criança ela não se revitimizasse e ela vai fazer uma análise, essa pessoa, ela vai transcrever, vai gravar, enfim, e vai depois... Comportamento. Depois ela vai ter um giro, outros profissionais vão avaliar, você entende? Para se ter ali um veredito. Lógico que o médico legista é o carro-chefe nessa situação. É o que vai determinar, é ele né? quem determina. Os outros vão a partir do campo da investigação. Ô, Jaque, mas dentro disso que você nos explicou agora, dessa lei da escuta, o doutor deve saber, vai conseguir me responder com mais propriedade, muitos profissionais da saúde não estão capacitados para essa primeira escuta. Não estão. Então não falta algo aí, doutor? Por exemplo, num postinho de saúde, né? A mãe leva a criança num posto de saúde, porque hoje é muito fácil querer acusar as pessoas. Eu levei lá, como o doutor disse, dá uma suspeita. Então, as pessoas, muitas vezes, no própria unidade básica, não estão preparadas para essa primeira escuta. O que fazer? Então, tem que ter ali um trabalho para intensificar e repassar essa informação para o profissional de saúde? Existe. Vou pegar um outro exemplo Vai lá. que eu vivenciei. A minha biografia. Certo. Na minha biografia, antes de eu lançar esse livro, eu fiquei naquela indecisão. Será que eu lanço ou não? Eu ainda continuo com medo, doutor. Você entende? Porque por mais que a gente cresce, por mais que a gente entende, existem vários fatores. Julgamentos, né? Julgamento, a família, por exemplo. A família acolheu o agressor, você entendeu? A errada da história se tornou eu. E, enfim. Pulando para a parte que eu disse que eu vou trazer na primeira pessoa. Quando eu terminei, eu fiquei nessa indecisão. E eu falei, então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para 4 profissionais. A dor do silêncio. A dor do silêncio e as vozes dos abusadores. Esse ursinho... Enfim, era um ursinho que eu vivia, dormia com ele, ficava com ele o tempo inteiro. Eu mandei para 4 profissionais, professores, cada canto do Brasil. Os 4 trouxeram suas dores. Os 4 sofreram também agressão sexual. Os 4. Para meu espanto. Só que tem uma que ela começou a ler e começou a ver as atitudes minhas semelhante ao que a filha dela estava fazendo. Ela falou, uai, peraí. O que aconteceu? Ela chegou e foi conversar com a filha dela. E a filha dela começou a chorar e contou para ela, mãe, sim, meu pai faz isso comigo. Poxa. Eu não tinha lançado, não tinha ido nem para a editora. E era pastor. O abusador? O pai dela. E aí começou-se o processo. A filha dela foi levada para o médico, para a delegacia, para o conselho, e ela teve que repetir a fala várias vezes. O que aconteceu? Ela começou a rejeitar a mãe. Ela falou, já que eu não sei o que eu faço. Ela, não quero mais, mãe, a senhora está fazendo eu passar por isso. A menina com 10 anos de idade. Mãe, para, eu não quero mais falar. Agora, quando a senhora me levar para qualquer lugar, eu não vou falar mais nada. Eu vou falar que não aconteceu nada, eu não vou mais, eu não vou. Porque a menina repetiu 9 vezes.
E tem uma lei que ela só pode falar uma. E tem que ser profissional capacitado. pra fazer a Exatamente. interpretação. Então, não falta essa capacitação dentro da saúde? Falta, na verdade, não. Dentro dos profissionais, Tem assim? profissionais capacitados para Sim, isso. sim, né? mas o que eu digo assim, doutor, Só que não é o dever deles. Não é a gente não tem que, por exemplo, vai chegar lá, quando já trata de uma história, por exemplo, de abuso, eu já, falar a verdade, Certo. se for menina, eu nem olho a genitália, Uhum. não tô capacitado para isso. Psicologicamente. Não, assim, capacitado para me relatar que se houve um abuso, não. Apesar que a gente sabe, né, Sim. que se tá machucadinho, que tem ferida, tá. Então, às vezes, eu faço na minha história clínica, eu faço uma pré-análise, chega lá, é outra. Então, a mãe sempre pergunta, doutor, foi ou não foi? Quem vai dizer é o médico legista. Uhum. Então, por só isso... o perito. Exato. Por isso que eu não vou expor a menina a um exame ginecológico, o menino olhar o pênis ou o ânus da criança e depois mandar lá pro perito fazer a mesma coisa. Isso, ele está sendo prudente, mas nem todos os profissionais Entendeu? é prudente, como Carol, o doutor. Porque eu não estou capacitado, não sou eu que vou decidir, olha, essa criança Você que entende? realmente sofreu abuso. A gente sabe, por exemplo, um abuso crônico, que já vem de anos, tem lesões, fissuras cicatrizadas no ânus, na vagina. Então, essa criança, qual que é a conduta nossa também quando chega? A gente tem que solicitar alguns exames. Só que primeiro, a gente solicita sorologias. Se for um abuso crônico, sorologias vai servir de alguma coisa. HIV, sífilis, Já hepatite. consegue detectar Já ali. consegue. Agora, se for um abuso agudo, foi agora, não vai dar positivo. Então a gente tem que entrar com a medicação com as medicações antirretroviral, fazer um tratamento para gonorreia, fazer um tratamento para sífilis. Então tem todo um protocolo do Ministério da Saúde que faz isso. Então, em vez de a gente ficar expondo a criança igual a Jaqueline falou, realmente a gente já manda, eu pelo menos, higiene particular, quando dos casos que eu pego, no hospital, no pronto-socorro. Já encaminha de Já imediato. encaminho de imediato, tá? Já encaminho É de imediato. recorrente. Olha, na minha trajetória aí, pode-se dizer que eu peguei pelo menos aí 10 anos de medicina e mais uns 10 de enfermagem aí, eu já devo ter bastante, cara. Bastante. Não sei dizer, assim, a recorrência, assim, se é todo mês, não. Isso que eu ia perguntar. Não Todo mês tem um caso, pelo menos, ou não? Sim, sim. Mas não só comigo, entendeu? Que chega. Que chega na unidade. Que chega. Que Importante chega, que isso, chega. que chega, porque a maioria não chega, né? Não são notificados, não são falados. Mas uma coisa é importante ser dito, Rondonópolis atende várias outras cidades Sim. circunvizinhas. 18 municípios. Então, existe Verdade. essa demanda também. Tanto é que ano passado, as denúncias foram feitas mais virtualmente. Uhum. Porque não conseguia chegar na base. E quando chegava aqui na delegacia, não tinha o profissional que faz a escuta especializada. O delegado, na época, falou para mim, já fiz um ofício, já encaminhei para a secretaria para poder nos auxiliar. Então, quer dizer assim, precisa, que nem aquela pergunta que vocês me fizeram agora há pouco, eu estava aqui pensando também, enquanto vocês estavam falando, o que nós precisamos? Precisamos de um centro unificado, sabe, doutor? Aonde essa criança, o que acontece na maioria das vezes? É que a criança, às vezes, ela não Cláudio. tem o poder dela mesmo falar assim, não, Sim. eu vou sair da escola aqui hoje, eu vou lá na delegacia para denunciar. Ó, né? vamos... Depende de, né? Exatamente, ó, vamos fazer um centro unificado. Então aqui vai ter o pediatra, aqui nós vamos ter o psicólogo, aqui nós vamos ter o profissional Da escuta. da escuta especializada. O que mais, doutor? Esse centro especializado vai ter aqui tudo, num só lugar. Por quê? Porque não vai haver desistência. A família, a maioria das crianças que sofrem são carentes. Então a família mal tem o dinheiro para chegar. Uhum. Só que quando chega aqui, tem que ir lá, aí tem que acular, tem que ir. Desiste. Chega no Tava metade e desistindo. fala, não tem nem dinheiro. Chega, vamos embora. Então, precisa ter esse olhar clínico. O que nós precisamos? Vou responder agora. Nós precisamos desse centro unificado. Não tem no Brasil. Eu tenho um projeto pronto. Nós só precisamos de uma autoridade política olhar e falar, não, peraí, nós vamos fazer e nós vamos mudar a história, começando aqui. Você Aqui. sabe que com o advento da tecnologia, a gente vê aplicativos para isso, para aquilo. Enfim, agora nós temos aquele alerta da Defesa Civil, quando vai chover, a gente recebe, toca Sim. o telefone de emergência, blá, blá. Você sabia que nos Estados Unidos existe um alerta chamado alerta Amber? Sim. Esse alerta, ele é muito, mas muito antigo, de quando iniciou-se os SMS. Né? Então, por exemplo, uma criança foi sequestrada, identificou esse sequestro, ele vai chegar uma mensagem a cada telemóvel do país com a foto da criança, que é o alerta Amber. Você vai passar nas praças de pedágio, Tempo real, tem todo mundo... aqueles painéis da concessionária, vai aparecer a foto, né?
de possível sequestro, desaparecimento, enfim, qualquer coisa. Então, com a tecnologia hoje, dentro desse seu projeto, não poderia ter algo também, uma ferramenta que mostre isso? Alguma coisa Sim, nesse sentido é que ótima possa essa ideia. denunciar de alguma forma, não só para abuso, Sim, mas porque sim, abuso, como a Jaqueline falou, não é só abuso sexual, tem um abuso moral, tem um abuso psicológico, tem uma série Físico. de coisas. Físico, O aquele que você faz a criança patrimonial de escravo, patrimonial. Né? Hoje existe uma... Vamos tomar um café rapidão? Não, pode ir tomando aí. Deixa eu Nosso perguntar café aqui, com só moagem. na raciocínio aqui. Calma, deixa o meu raciocínio. Hoje eu tenho uma pergunta, até fora um pouco da questão aqui só do abuso, em relação ao pediatra ali, mas eu queria perguntar para a Jaque o seguinte, pegando esse gancho do Edil, hoje a gente que trabalha na comunicação, um tempo atrás, era natural, quando a gente tinha a certeza, principalmente, de que o avô, o padrasto ou alguém abusou da criança, a gente estampar a imagem desse abusador na tela, mostrando, né, como forma de indignação, e a própria sociedade também se indignava com isso e tal. E hoje a lei que está aí diz assim, olha, não mostra o abusador, porque quando você mostra o abusador, você identifica a vítima. Uhum. Não só isso. Não, então... Não só isso. Você expõe, mas não só isso. Desculpa te interromper, mas entra dentro do que o doutor Higino falou. Você só me interrompe. Dentro do que ele falou. Muitas vezes é uma suspeita, é uma denúncia falsa. E você mostra aquela pessoa, a sociedade hoje, por muito menos, está fazendo justiça com as próprias mãos. Eu vou repetir aqui, ó. Então, quando a gente tem a certeza... Aí sim. Entendeu? Não, mas é isso que eu quero perguntar para a Jaque e para o senhor. Hoje a orientação é de que, mesmo se você tem a certeza de que se trata do abusador, não mostre. Porque não por causa dele, sim, mas porque quando você mostra ele, você identifica a vizinhança toda, quem mora na rua ali, sabe que ele é o fulano, pai ou avô daquelas pessoas. Então, olha, peraí, você está mostrando aquele fulano, então ele está abusando da filha ou é dos netos e tal. Qual é a sua opinião a respeito disso? Qual é como punir de forma correta o abusador? Qual é a melhor punição, na sua opinião? É uma pergunta desafiadora. Castração química. O senhor é a favor? Opa! Sim, eu também sou. Castração química. Será que funciona? Eu acredito. Funciona em partes, né? Porque também existem os outros tipos de abuso, né? Tem a mão, tem, enfim. A mão, tem outras formas de se aliciar uma criança. Mas a castração química é um passo. Porque eu vou fazer uma pergunta. Baixando o libido. Mas aí, peraí. Do cara, peraí, doutor. Ele não vai ter o tesão falando... Exatamente. Só que você, como médico, sabe que existe um CID para isso, né? Sim. Que essa questão... existem casos que é diagnosticado como doença. Sim, exatamente. A exatamente aí que eu ia como chegar. a zoofilia. Espera só um pouquinho. Então, por ela ser uma doença, a castração não vai funcionar, então, doutor. É aí que porque eu ia vai estar na mente dele. Exatamente. Ali, eu concordo com o Higino quando ele fala da castração química, diminui zero libido, ou seja, a pessoa, desculpa o termo que eu vou usar, ela não vai ter o tesão naquilo. Isso. Mas o problema dela não está no tesão, no libido, está aqui. Exatamente. Mas todo paciente psiquiátrico, o libido dele é altíssimo, tá? Se vocês entrarem, eu não gosto de psiquiatria, não tenho muita experiência, mas das vezes que eu estagiei no hospital em Catanduva, estagiei em alguns hospitais aí que a gente passou, o libido do paciente psiquiatra é altíssimo, eles se masturbam, por isso que não tem hoje hospital psiquiatra masculino e feminino, entre eles lá, se bobear, eles cometem o ato sexual. Então, assim, o paciente realmente, que ela falou, o paciente psiquiátrico, o libido dele é muito altíssimo. Uhum. Então, às vezes, tratando a psicopatia dele, a doença, baixando o libido, talvez seria uma alternativa. Mas como falou... Diminui, mas não zero. Às vezes ele passa a mão, enfia o dedo. Exatamente. Agora diminui, mas não zero, né? Uma coisa importante, que esses dias eu até fui retalhada num grupo, eu fui colocar a minha ideia. Existe a falta de informação. E existe muitas pessoas que sofrem a pedofilia e não sabem. Uhum. Tem vários agressores que são doentes e não sabem. E propaga isso, se culpam. Tem pessoas... Eu conheço uma amiga minha, psicóloga, que ela falou assim, já que chegou um caso na minha clínica, meu Deus, eu não sei o que fazer. O cara falou pra mim que tem desejo em criança e ele quer se curar disso. Nunca pensei que eu ia viver uma coisa dessa. Olha que interessante. Essa pessoa, através de todas essas
essas políticas públicas, essa pessoa ela tomou conta em si, né, doutor? Sim. Que é errado. E que ela não pode levar aquilo adiante. Então ela foi procurar ajuda. Quer dizer, será que a gente também... existe sempre os dois lados. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de um agressor. Não. Sim, Jamais. sim, mas é o cuidado, Só né? que nós também temos que entender que existe essa deficiência, que existe essa doença. Tanto é que existe um CID para isso. Né? Então, precisa também ter uma política pública para poder orientar essas pessoas que sofrem com esse distúrbio. Sabe? Põe aqui, Cláudia. Mas é inadmissível, porque eu acredito assim, você como médico, doutor, quem somos nós, né, para poder colocar na cabeça de outra pessoa que uma pessoa que tem esse distúrbio, que tem a pedofilia, ela não pode ser curada. Quem somos nós? Né? A ciência, a biologia, a neurologia, enfim, ela traz uma resposta para isso. Que sim, possível haver uma reversão. Podemos classificar, desculpa te interromper, Sim. a pedofilia com a psicopatia, isso é uma patologia, doutor? Não. Olha, Como é considerado isso? a pedofilia, geralmente os pacientes que têm alguma psicopatia, eles têm um libido elevado e eles têm como vou dizer assim, o tesão, igual você falou, em cachorro. É a zoofilia. Entendeu? Que é a zoofilia, o cara que é uma quis coisa fora do por normal. animais. Então, tudo que é fora do padrão nosso de vida hoje é considerado psicopatia. Se você andar pelado na rua, você tá normal da cabeça? Não tá? Na década de 30, a Gente, homossexualidade eu vou falar também uma era coisa. tido como... Eu vou falar uma uma coisa que psicopatia. talvez você, Cláudio, não Você não vai deixar eu falar Não hoje, vai né? saber? Eu vou ficar quietinho aqui. mas é um número Já tomei a alarmante, decisão, não a vou falar mais. necrofilia. Também. Exatamente. A Também. necrofilia vem... Todos eles é uma entram... crescente. As pessoas estão Exatamente. desenterrando pessoas Uhum. para transar com pessoas mortas. Ou até Não, mesmo, tudo isso é doença. até mesmo no, É doença, no psicopatia. necrotério. Ali ainda, ali... No necrotério é muito normal. Poxa, desculpa. Não é normal, mas não é normal, mas é comum Mas acontecer. pra né? gente entender, é assim, ó. Eu, no papel de vítima, que vivenciei, Vocês querem refrigerante? eu quero. Quer? Não, eu tô perfeito. Eu, Come no uma papel... pizza? Também não. Muito obrigado. Não, obrigada. Tá com medo de... Tá de dieta, doutor? Eu vou comer uma costela já já. Ah! Fica à vontade. Interrompemos. Não, assim. vamos comer. Vocês querem comer? Não, Não, vai pode comendo, comer, vamos vai conversando falando. aqui. Mas olha, dentro disso que vocês estavam comentaram aí sobre necrofilia, zoofilia, pedofilia, doença, como é uma patologia, como foi dito, é uma doença. Eu tenho uma dificuldade com Classificado como ser humano. psicopatia, uai. Não, sim. uma doença psiquiátrica. É uma doença um psiquiátrica, paciente, ela precisa ter um exato. cuidado. É que nem um esquizofrênico. Aham. Que ouve Precisa voz. de ter um acompanhamento. Eu, na pessoa que passei por essa fase, né, de ser uma vítima, acredito que todas as pessoas que passam por esse estágio não deixam de ser, né? Toda uma vida vai trazer várias lembranças, acarreta até mesmo na nova fase da vida. Por exemplo, meus filhos não conhecem o avô, não convive com a avó, não convive. Quer dizer, você entende que é Entendo. um boliche, tipo, é um Aham. strike, derruba os pinos, tudo? Então, assim, é uma tragédia que atinge várias vertentes numa Você família. acha que tem cura? Agora- É isso que eu ia perguntar, porque se a gente está Aí falando de uma que tá, patologia, que é um então, cara doente, isso. independente do que a gente comentou aqui, mas vamos pegar o pedófilo mesmo. Sim. Você acha que tem cura para o pedófilo, no Então, seu ponto de vista? Eu acredito o seguinte, se a ciência, ela tem estudo e ela aponta que existe essa deficiência e ela mostra que existe mecanismo para ser trabalhado, por que não acreditar? Nós estamos aqui com um doutor que trabalha com essa questão de cuidar de vida, de restaurar a saúde. Principalmente crianças. Você entende? Então, por que não? Eu acho assim, é muito injusto a gente querer ser o senhor da verdade. Falar, não, o pedófilo tem que morrer, tem que isso. Mas não. Mas é difícil É difícil. Só que Eu- tem que eu- entender que existe dois lados. E existe esse lado. Existe Não, o sim, oportunista, Nós precisamos ser que é humano, diferente. né? De acordo com... Eu quero pegar um gancho dentro disso, porque assim, quando nós falamos nesses IA no final aí, pedofilia, isso. Isso. Eu vi alguns relatos, algumas páginas que eu acompanho de cultura grego, romana, e isso veio do grego, né? Os gregos, eles tinham os adolescentes como objeto de desejo, objeto sexual. Todo mundo acha que isso veio do romano, quando na verdade veio da Grécia Antiga. Então isso já é um costume antigo, que hoje nós tratamos como a pedofilia.
Mas isso começou na Grécia passou, eu esqueci o nome agora, Você viu? e passou, da Grécia passou para os romanos, né? Isso talvez veio, é até difícil dizer institucionalizando, né? Na nossa cultura, porque sempre existiu. Sempre Como existiu, isso que eu já ia combater? falar. Aí, sempre assim, existiu. as mulheres sofriam muita, Homens uma também penalidade sofrem. muito grande, mas os jovens, os garotos, era como se fosse para ele aprender a ser homem, na cultura grega. Essa Exatamente. situação. Então, hoje Mas se a gente não vai longe, não. gourmetizou isso, colocando a pedofilia, essas coisas. Mas a gente não vai longe, não. A maioria dos pais, assim, não estou dizendo agora, mas a maioria, homem, né? Quando o menino tem uma certa aqui, ó. idade, leva ali no... Se lambuzar. Ah, vamos levar o menino ali para poder conhecer as meninas do job, né? Que falam, né? Aham. Para poder ele aprender a lidar com isso. Então, assim, a gente não precisa ir tão longe. Até hoje. Pra criança. Até hoje existe isso. 15 anos Até pra lá, hoje existe separa hoje. a mão, Vamos levar Com na... certeza. Vai lá, arranca a roupa Você dele, levou- não É. tem sentimento, não tem nada, ele Não. talvez até Agora, traumatizante pra meus criança. Tinha essa história de que o pai levava o filho... Isso aí era. O mundo já foi muito mais machista do que hoje. Com certeza. E era um mundo bem pior, na minha opinião, né? O senhor foi levado para virar homem, não, né? Não, eu não. Eu aprendi a voar sozinho. Descontraído. Só- Aprendi a voar sozinho. Mas Meu pai- existe isso, essa Meu cultura. pai era muito rígido, meu pai era uma pessoa muito brava, machista. Então, assim, não tinha esse negócio. Ele não tinha. Sim. Pra falar a verdade, Não tinha nessa conversa. não Não. podia nem dar um beijo no meu pai, porque ele falava que quem beijava homem não beija homem. Olha só. Homem não Beijo abraça no homem. rosto, né? Que hoje é muito comum. Eu Ei, nunca- Se quebrar, vale, viu? Então, assim, eu fui criado às vezes. E meu filho hoje tá aqui, o Arthur, eu abraço, eu beijo. Totalmente diferente. Totalmente diferente, porque às vezes, é que a gente falou, né? Tem dois tipos de pessoas. Fizeram comigo, eu Exatamente. vou fazer com você. Sim, Poxa, fizeram comigo, eu não gostei, cara. Eu não vou fazer. não vou fazer. Exatamente. Tá? Então tem pessoas assim. E eu acho que se o mundo tivesse pessoas mais assim, que fizeram comigo, eu não gostei, e não vou fazer com a outra pessoa, talvez a gente melhorasse mais. Sim, Né? com certeza. Então é complicado. O machismo de certas, algumas coisas assim, que antigamente, por exemplo, o homem não deixava a mulher trabalhar. Porque, minha avó viveu 750 anos com meu avô. Mas lógico, ela só cuidava da casa, teve 10 filhos. Uma Se sociedade ela largar do meu patriarcal. avô, eles iam comer o quê? Então, Talvez nunca foi feliz. Né? então tem alguma coisa mais ou menos nisso, né? Exatamente. Eu vou pegar o gancho daquela questão que eu estava falando sobre o oportunista. Existe o que é doente, que tem a pedofilia e não sabe, É. e reproduz isso sem saber, e sem ter um auxílio médico, e nenhuma propaganda, nada, nenhum material que vincule sobre essas questões. Vocês já viram? Não tem, não tem. Precisamos. Por quê? Porque é uma urgência de saúde pública. Sim. Você entende? Aham. Então, existe esse lado. Porém, existe os oportunistas. De acordo com o Anuário de Segurança Brasileiro, tem horários. Eles são meticulosos e manipuladores e são estrategistas. Peraí, como assim? Tem Os horário? oportunistas. Sim. Então, o que não sofre da pedofilia é que Ele segue um padrão, né? ele Existe vai... um padrão. ele- O cara que vai pro computador de madrugada. Ele vai, não, ele sabe o horário. Por exemplo, não, deixa que eu levo as crianças na escola. Ou então chega antes antes do almoço para poder. Então, por exemplo, os horários que mais tem entre Eu meio-dia procurei aqui, não achei. e 5:30 da tarde. De acordo com o Anuário Brasileiro, tá ali compactuado os horários que mais sofrem a violência a criança e o adolescente são nesses horários. Ô, Jaque, E às 6h40 da manhã. Por que esses horários? Porque são os horários de pico, que a mãe ou o pai tá indo trabalhar, tá deixando essa criança na mão de outro adulto, ou essa criança tá indo almoçar em outro lugar ou na própria casa e só tá com um dos... Você Aham, entende? Que são entendi. horários que eles trabalham Estratégicos, para né? poder estar sozinho. ô Jaque, muito importante agora a questão dos jogos online. Sim, Né, sim, com a sim, inteligência artificial, sim. a gente tem visto aí toda hora especialistas nas redes sociais falando, gente, ele coloca teve um vídeo que eu vi, um velho falando como se fosse uma criança, uma inteligência. Aí tem a Sim. inteligência artificial do lado, transcrevendo, né, Moldura a transformando, voz. moldurando toda E é um aquela adulto voz. lá. É um adulto seduzindo e trazendo aquele adolescente, aquela criança para aquele mundo ali. Mas Uma isso, armadilha digital muito grande. isso existe há muito tempo. Existe. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu nos Estados Unidos. Eu assisto muito aquele Discovery ID lá, não sei se Aham. eu pronunciei ID. correto. O ID lá. E na época do Facebook, eu assisti um caso
O pedófilo criou um perfil fake de Facebook, Uhum. com uma foto de uma menina, e começou a conversar com um menino de 15 anos. Aliciando ele. Como se passando pela menina. Uhum. Aí ele pegou, combinou, a menina falou assim, olha, eu não posso sair, minha mãe não deixa eu sair sozinho e tal. Ele falou, não, vamos se encontrar na madrugada, 3 horas da manhã, eu vou te mandar um táxi te buscar. Nossa. Sabe o que aconteceu? É. O taxista era o pedófilo, pegou a criança, acharam o corpo da criança uns dias depois, não me Meu recordo bem da... Ele violentou a criança e assassinou a criança. Então, assim, a internet já vem desde muito tempo. Isso é verdade. Outra alerta que eu quero dar para vocês aqui. A exposição hoje do Instagram dos seus filhos, da sua família, é perigosíssimo. Aham. Fizeram estudos também nos Estados Unidos. O que eles fazem? Eles vão stalkear o seu Instagram, Uhum. aí vê a escola que seu filho estuda, Exatamente. certo? Vê a escola, Faz todo um trajeto. vê todo o que faz, descobre o nome do pai e o nome da mãe. Aí É. a criança sai da escola, ele passa de carro. Isso é um estudo norte-americano. Tá? Sim, sim. É. Passou, ele passa de carro, baixa o vidro. Oi, Arthur! Usando aqui o nome do meu filho. Já um exemplo. conhece. Aham. Aí ele olha. Você não é filho do Higino? Já sabe tudo, né? Se demonstra. Rapaz, eu sou amigo do seu pai da faculdade. Entra aqui. Onde você Vamos tá indo? dar Não, onde carona. meu pai tá? Meu pai tá no hospital. Ó, vamos lá comigo lá? Que eu quero ver ele. Aí entra aqui no carro. Entrou, acabou. Pronto, acabou. Todas as crianças caíram. Todas Olha só. as crianças. Por quê? Porque eles criam um feedback positivo com a criança. Já chama a criança pelo nome, sorrindo. Tão intimista, né? É. Tão íntimo. Uai, você não é filho do Egito? Nossa, cara. Então, assim, hoje a exposição familiar, a exposição do Instagram é perigoso. É Demais. muito perigoso. E tocando nesse assunto, em primeira mão eu tenho uma nova coletânea. Que traz, Aliás, vamos já... que Vamos traz falar, né? esses assuntos. Aquele amigo que me deixava feliz. Eu falo sobre uma história virtual. Sim. Que é bem. É basicamente o que você trouxe para nós aqui. E esse pessoal do norte-americano que pegava, eles faziam com meninas entre 10 e 15 anos, que depois eles levavam para prostituir, drogavam e prostituíam ela nos postos de gasolina Já? nos Estados Unidos. Nossa. Como que é, Gino? Esse golpe que eles fizeram, que eles refizeram aí de Ah. pegar, que estavam sumindo umas meninas em diferentes estados dos Estados Unidos. Certo. E foram achados, essas meninas foram achadas num posto de gasolina na fronteira, se prostituindo. Eles drogavam as crianças, usavam, né? Obrigavam. E vendiam ela para os caminhoneiros com a prostituição. Então, fala assim, mas como é que a criança sumiu e ninguém viu? Era dessa forma. Então, eles sabem sua rotina, Todo um o plano. nome do pai, o nome da mãe, onde você estuda, onde seu pai trabalha. Ou então, assim, ele cria um fio. Como que a criança acredita? Fala, pô, ele é amigo do meu pai mesmo, mas sabe o nome do meu pai, sabe onde meu pai mora, sabe onde Sabe eu moro, tudo. sabe tudo. Ela pega e entra dentro do carro. Então, assim, hoje tem que orientar bem as crianças. Né? Bem. Perfeito. Vamos aqui para a parte Peraí. final, ô Edil. Aí na não. parte final Nós, você faz a costumeiramente- pergunta. Não é pergunta, Já não. tem É só um uma hora. comentário. É só um comentário. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Tá muito demais, bom papo. já. Só um comentário. Muito bom. É assim, nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, que temos que ter cuidado com estranhos. Não converse com estranho. Sim. E eu trouxe muito isso no rádio, essa minha fala agora, porque um estranho não bate na porta da sua casa, por exemplo, para oferecer droga ao seu filho. Não é o estranho, é o dos nossos. Exatamente. A droga vem através de um amigo, a violência vem através de um ente querido, né? Sim. Então, o alerta que eu quero deixar, Cláudio, para encerrar aqui a minha fala, não é com estranhos o cuidado, é com os nossos. Alertar os nossos filhos, orientar os nossos filhos, que não é o estranho que vai lá bater palma, falar, ó, tem um baseado aqui pra gente experimentar. Não, é o Até que amigo. nesse caso, 89% dos casos acontece dentro do lar. Sim. É dos Dentro do cuidadores. lar. Você entende? É do amigo, é do avô, é do do pai, E aí entende? é do padrasto. Infelizmente, mas será que tá todo mundo preparado para essa conversa? Por que a gente não avança nisso, né? É uma Fica questão. a pergunta, por né? que não avançamos, né? Por que nós somos, que nem Mato Grosso, tá em primeiro lugar no ranking nacional? Na exploração. Não, na violência sexual. Quem desponta? Mas não é Sorriso. Amazonas, Não, e- não. município, Amazonas, dos município. municípios. Entendi. Mato Grosso entra no primeiro lugar. E os municípios são 3. Quais? Sorriso, Cuiabá e Tangará. Uhum. Então, assim, por que a gente está fazendo pouco? Né? Por que isso está acontecendo? Se tem tantas políticas públicas, se Que tem nem- tanto movimento que demonstra apoiar,
Por que nossas crianças estão Olha, passando por isso? Tá aí o ano eleitoral, tá chegando as eleições, que Deixa fica ela a falar nas dica. considerações. Pode ser? Quer comer? Senão você vai ficar até amanhã aqui. É assim Liga não, mesmo. gente. Tô vendo, tá tudo tranquilo. Liga não. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, quero comer. Vai ser a última pergunta? Podemos partir para a reta final, então? Come. Hã? Não, eu queria só, com as considerações, eu queria que nessa pergunta aqui você fizesse as considerações, acrescentasse o que você bem entender, apresentasse seu trabalho, mas eu tenho uma pergunta dentro dela que eu quero que você responda. Como é que é hoje a relação com o teu pai e se você o perdoou? Então, perdoei. Perdoei inclusive as minhas tias, né, que eu recorri, pedi ajuda, a minha irmã, perdoei. Só que eu não tenho vínculo. Meus filhos não o conhecem. Inclusive, Dr. Wellington, que fez meus partos, é o meu querido, amigo querido do coração. E foi nessa época que eu consegui ter voz ativa e consegui falar para minha mãe. Foi quando o meu primeiro filho nasceu, que aí eu falei, ele não vai se aproximar do meu filho não vai passar pelo que eu vivi, né? Se ele for, eu sou filha única dele. Uhum. Se eu fui uma vítima dele, com certeza, pensei eu, meu filho também será. Então, aos meus 24 anos, eu tive força para poder falar. Então, perdoei. Porém, não tenho convívio. Você entendeu? Tenho paz no meu coração hoje, trabalhando esse tema, vendo as pessoas ter a liberdade de falar, assim como eu também consegui ter, porque é tão difícil você querer expor algo e não conseguir, porque eu tive várias dificuldades, né? Não foi só não ter família, foram várias outras dificuldades. E essas pessoas que estão aqui nesses livrinhos passaram pelas mesmas. Então, assim, o que eu acho que nós precisamos fazer como ser humano é dar a mão, só que dar a mão com uma estrutura política, né? Nós precisamos, melhorar, nós precisamos de um centro integral, um lugar onde tenha esse cuidado atencioso para essas crianças, esses adolescentes. E é isso, falar. Eu tenho um curta-metragem pronto, eu estou fazendo um longa-metragem da biografia, eu tenho vários materiais nesse segmento, sabe? Não é por vingança, nunca. É porque eu entendi que a maioria das pessoas, né, no mundo inteiro sofrem de lalolia, a questão de não conseguir falar em público ou de se externar, enfim. Né, vocês não passam por isso, mas muitas outras pessoas, sim, não conseguem expor nem para próximo e muito menos para outras. Então, assim, o que eu faço, o que eu quero é hoje encontrar pessoas que se unam a esse propósito, sabe? Começando por vocês, esse espaço aqui de questionar, de falar, o doutor também aqui trazendo as suas histórias de como ele tem prudência com todos esses casos que ele vivenciou. Difícil ver isso, porque a maioria dos casos que me chega é a falta de respeito, começando ali no centro de saúde. Então, assim, é isso, nós precisamos de pessoas que estejam engajadas para poder fazer valer, sabe, os direitos dessas crianças. Ainda bem que hoje nós temos muitas políticas públicas voltadas para isso. Inclusive, tem uma lei agora do Augusto Cury, que precisa ser ainda, na verdade, vigorada, que ele coloca... Augusto Cury é um escritor, acho que vocês conhecem, psiquiatra. Ele fala sobre a questão da criança, quando ela... Toda criança, ela passar por o exame médico 2 vezes no ano. Então, ali vai ser diagnosticado. Não falou, mas só que a escola vai ser obrigada a fazer esse... Só que essa lei ainda não está em vigor. Porém, a iniciativa é bela, né? Já que a criança não fala, não vai ter uma política pública, um incentivo literário, enfim, que seja, para que isso se desponte, vai ter, então, ali a medicina, né? O médico, o legista, que vai fazer ali uma leitura dessa criança. De fato, né? de fato. É importante, vai ser interessante. Para finalizar, como é que o pessoal faz para encontrar o teu trabalho mais fácil? Divulga o teu Instagram? Meu Instagram é Jaqueline Sol, né? Tá ali no... E pela editora Balier Book. E na Amazon também vocês encontram. A minha biografia e o Fantoches Nós encontram em várias outras plataformas. Na Google, Americanas, Ponto Frio, várias outras plataformas digitais encontra também.
Agora, o tema tão delicado, Cláudio, É só para você pedir para que ele fazer. exatamente, aqui eu vou pedir para ele fazer em cima, baseado no que eu vou falar. Se é difícil conversar, imagine uma pessoa com a experiência dele. Lidar, ele mesmo disse, confidenciou aqui para nós, que é muito difícil se deparar com uma situação dessa. Até horrível, né? É muito difícil. É horrível, porque desestruturou uma criança. Porque eu penso assim, qual que é a maior riqueza de um pai e de uma mãe? Não é o dinheiro, não é os bens, são os nada. nossos filhos. É os filhos. E nós somos responsáveis por eles, porque nós colocamos eles no mundo. E você vê um pai, um familiar, acabar com os sonhos, acabar com tudo daquela criança. Entendeu? Eu acredito, foi o que a Jaqueline falou, que eu também eu acredito que tem que ter um pouco mais sério, como eu vou dizer, um pouco mais de mão pesada nesses Culhão. casos, tá? Não passar desapercebido, e se for comprovado, como você disse, que faça a justiça mesmo, tá entendendo? Por quê? Porque só assim vão começar a ter medo. Porque o abusador, ele vai lá, ele abusa, aí, geralmente, igual a gente falou, ele talvez vai impune. 6 meses, vai preso, 1 ano, sai na rua, ele vai abusar de novo. Esses dias eu vi sobre, vocês lembram de São Paulo? O maníaco do parque? Vai sair agora Vai pra sair, rua. mas você viu que ele tirou todos os dentes da boca? Sim. Você sabe por quê? Ele tirou todos os dentes da boca para ele não correr o risco de morder mais, porque ele mordia as mulheres. Exato. Então, assim, Ele você arrancou acha os que dentes. ele tem condições de viver entre a gente? Não. Não, esse cara deve ficar o resto da vida. Então, prisão perpétua. Os fins não justificam os meios. Me desculpa, porque sua fala me deixa muito emotiva. Porque é o que todo mundo quer, né? Acho que todo mundo quer ter uma família e se amar. Mas, na verdade. Isso me foi tirado, assim como é tirado de milhares de outras pessoas, Sim, outras crianças. destruiu a família. Igual você falou assim, olha, meus filhos não conhecem o avô. Isso é muito triste. É ruim. A gente não tem, vamos passar um Natal, vamos passar um Ano Novo, vamos estar em família. Não, meus filhos não têm isso. Nunca tiveram. Só que eu costumo dizer que a família é pai, mãe e filho. Certo? Aham. Então, geralmente, você está na situação de filho e de pai. Né? Aham. Às vezes. Então, às vezes tirou essa parte de não conhecer o avô, foi um livramento. Sim. Talvez. Né? A gente tem que pensar, igual você falou, se abusou de mim, talvez possa abusar dos meus filhos. Então, às vezes foi um livramento, não é uma coisa tão ruim. Né? E, às vezes, eu tenho uma frase que, quando eu pego alguns pacientes também, que eu também, lá na Pedra Preta, eu atendo tudo na Pedra Preta, né? Porque lá é um hospital adulto e criança, só aqui em Rondonópolis que eu só trabalho lá com a pediatria. E eu pego algumas pacientes que realmente vêm, que são abusadas de adultas e vêm e se abrem. E eu faço uma pergunta para essas pessoas. Qual foi o dia mais feliz na sua vida? Aí ela pensa. Mãe, foi o dia que meu filho nasceu, aí foi o dia que eu passei no concurso público. Aquela felicidade que você sentiu naquele dia que você recebeu essa notícia, você sente com a mesma intensidade hoje? Não. Então imagina, se até as coisas boas passam, por que não vai passar as ruins? Aham. Né? Muito bem. Então o que a gente tem que fazer? Às vezes você tem que escapar desse passado. Você não está mais lá. Já foi. Já foi. Entendeu? A gente não está mais lá. Então, o que você me falar? Eu acho que as leis têm que ser mais severas. Para mim, tinha que ter prisão perpétua para esse povo, não tinha que sair da cadeia. Também Entendeu? concordo. Não é? Concordo. Eu também acho. Sim, tinha que ser levado a risco. Né? Exato, eu também acho. E a violência, às vezes a gente está falando aqui também, Cláudia, Edil e Jaqueline, sobre a violência sexual. Não podemos esquecer da violência física. Sim. Chega o médico, sim, que a gente está falando de profissionais capacitados. Já a violência física, o profissional do pronto-socorro, que é o de atendimento imediato, ele tem a capacidade já de reconhecer. Sim, porque tem hematomas, cortes. Os hematomas, vários estágios. Porque o hematoma, de acordo com os dias, ele tem uma cor de variação. Né? Vários estágios. Lesões de vários estágios. Por exemplo, uma coisa que é clássico. Chega lá com o braço quebrado. Tá, a senhora quebrou o braço, falou, o que aconteceu? Ah, ele caiu de bicicleta. Quando foi? Ah, doutor, foi sexta-feira e hoje é segunda. Opa, peraí. Um pai e uma mãe, ele não trata uma urgência para daqui 3 dias. Não vai negligenciar isso. Exato. Caiu, já corre na hora. Então, assim, na hora. Para a violência física, a gente consegue ainda ter uma... Mas a violência sexual, eu e Gino, particularmente, deixo o profissional capacitado. Isso é um exemplo que deve ser seguido, né? Sim. Porque nós já temos uma lei Aham. onde
tem um responsável que tem que estar qualificado para essa criança ser ouvida. Então, assim, que o senhor seja referência, que os seus colegas de trabalho consigam entender que é esse seu papel. É olhar, observar e deixar que essa criança siga o caminho dela sem ela ter que falar. Exato. Sem ela ter que ficar relembrando, porque é dolorido, né? A fala que o senhor disse que realmente passou e daqui para frente fazer valer. Eu tô fazendo isso à risca. Sim, você não tá mais lá. Tô fazendo isso à risca, por mais que eu ainda fique emotiva, por mais que eu ainda não tenha ainda respaldo da minha família, né? Algumas pessoas ainda me acolhem, mas, enfim, continuo seguindo, sabe? Fazendo valer a pena, porque, assim, o que nos compete é o hoje, né? Então, hoje a gente vai abrir espaços com o que nós temos. Né? Ó, eu quero te parabenizar pela atitude, pela bela atitude. Não é fácil, né? Embora não possamos voltar ao passado e modificá-lo, podemos fazer um novo futuro. E o hoje é uma dádiva. Por isso se chama presente. Vive intensamente, viva o hoje. Agradeça. Como disse o Gino, o passado já foi. O futuro é incerto. E hoje é uma dádiva que o nosso Pai nos dá. Por isso chama presente. Amém. Tá bom? Obrigada. Cláudio? Olha, confesso que no finalzinho aqui eu fiquei só observando, porque não foi fácil não para mim. Tá muito difícil verdade. o final. Gente, Quero agradecer a presença do Gino mais uma vez. Gino, rede social, usa? Pode passar? Eu tenho só o perfil particular, não tenho profissional. Mas quem quiser me seguir é Gino Neto, vai lá, eu aceito todo mundo. Não tem... E pronto, acabou. Só que eu não exponho minha vida também lá. É verdade, hoje ele me aceitou, hoje eu comecei a seguir. Não, mas na hora que mandou, o Edil tinha me dito, aí eu já pesquisou. Já sabia quem era você. Ah, que legal. Já havia pesquisado, né? Jaque, reforça a sua rede social. É Jaqueline Sol. tá certo. @ Jaqueline Sol. Isso, só Jaqueline Sol. Facebook e Instagram. Perfeito. O nosso, você quer reforçar, senhor Cláudio? @ Cláudio Santos TV. É o nosso. @ Cláudio Santos TV. É o nosso, @ Café com Moagem. Agora já falei 2 vezes o meu. No Instagram, no YouTube. Mais uma vez, siga-nos, se inscreva, toque no sininho, mande um joinha. Se não gostou, manda o joinha para baixo também. E se não gostou, vai te lascar. Tá bom. Certo? Obrigado. Mais alguma coisa? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Valeu. Até a próxima. Até.